Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Valente. Eu espero que você goste bastante do tema que nós vamos abordar agora, nesse momento. Bom, o tema de hoje que eu quero trazer para vocês é sobre uma das propostas que o Jair Messias Bolsonaro tem feito desde o começo da sua campanha rumo à presidência e que, apesar de ser só uma das propostas e nem é a principal delas, está longe de ser a principal delas, uma proposta assim que corre em paralelo com várias outras, talvez bem mais importantes, mas é uma que tem chamado muita atenção de muita gente, não sei por que tem se tornado praticamente o assunto principal. Não é para ser, não tem por que ser. Ele nunca colocou para ser assim e não é assim. O principal é consertar o país, é consertar os rumos do país, tanto na área econômica, quanto na área de comportamentos, quanto na área de família, quanto várias áreas. Esse é o principal. E tem várias coisas que correm em paralelo. E um desses assuntos chama muita atenção e levanta muita discussão, e eu já ouvi pessoas falando coisas que, sinceramente, não tem porquê. Esse assunto é em relação à liberação ou à facilitação à posse de armas, que é uma coisa que gera muita discussão. Veja bem, há alguns anos foi feito um plebiscito a nível federal, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, sobre essa questão do desarmamento. Bom, é bom começar dizendo uma coisa. Desarmamento é uma coisa que foi feita várias vezes na história humana, sempre por governos que tinham intenções negativas em relação ao povo. Sempre com governos que tinham intenção de controle total da população. Não é nada difícil de você pensar que o Adolf Hitler, ele mesmo, aquele que levou a Alemanha à Segunda Guerra Mundial, aquele que fez um controle total da população alemã, aquele que levou ao extermínio 6 milhões de judeus e que fez tantos horrores durante aquele tempo. Ele começou a caminhada política dele promovendo o desarmamento dos alemães. Por que ele queria isso? Porque uma população armada pode se defender. Uma população desarmada está indefesa. Então, se ele tem um exército nas mãos dele, armado, e quer controlar uma população que está desarmada, é bem mais fácil. Qualquer pessoa entende isso. Então, o Hitler foi um dos que fez isso. Maduro fez isso agora recentemente na Venezuela. Olha o que está acontecendo com o povo lá. Ninguém consegue se levantar contra o Maduro porque ninguém tem armas e ele tem. Ele tem o exército, ele tem todo o poder bélico nas mãos dele e a população não tem. Então você vê o tipo de governante que leva esse tipo de tema de desarmamento, qual é o perfil dele. É o governante ditatorial, tirânico, despótico, que quer controlar a população. Começa por aí, tá? Esse plebiscito do desarmamento que aconteceu há alguns anos, o resultado dele foi de que a população disse em plebiscito que queria ter o direito a ter armas. A população disse que queria ter o direito a se defender. O que o governo fez? Ignorou por completo o resultado do plebiscito e seguiu no projeto dele de dificultar que o povo pudesse ter armas. Hoje não é proibido você ter armas. Não é proibido você comprar uma arma. Não é proibido você possuir uma arma. Mas as dificuldades são enormes. Tanto para comprar arma, como para comprar munição. Você tem uma série de entraves burocráticos para poder ter a sua arma. Mas isso só se você for um cidadão correto. Se você for um cidadão que não respeita as leis, nada te impede. Você sobe no morro, compra uma arma por um trocado. Você vai numa periferia, você compra uma arma por miséria, por migalhas. O cidadão que respeita a lei, correto, vai chegar numa loja de armas e, além de todos os entraves burocráticos, que não são poucos, vai pagar um valor alto. Hoje, uma arma no Brasil custa 8, 9, 10 mil reais. Difícil uma pessoa que possa dispor disso com facilidade.
já para o traficante, já para o marginal, que compra uma arma ou aluga uma arma até por R$50 para usar por uma noite para fazer os assaltos, paga esse aluguel e segue em frente assaltando, é fácil, né? É muito fácil. Então você vê que existe uma disparidade muito grande. O que é que esse desarmamento trouxe para o Brasil? Hoje, quem anda tranquilo pelas ruas, sem medo, é o marginal. A população correta, a população de bem, que cumpre as leis, anda apavorada, anda ressabiada, anda totalmente sobressaltada pelas ruas, de qualquer momento ser assaltada. E a proposta do Jair Bolsonaro, que tem o apoio de várias outras pessoas, existe livro sobre isso, do Benê Barbosa, é um livro interessantíssimo, Mentiram para Você sobre o Desarmamento. Se você quiser ler esse livro, eu recomendo fortemente. Livrarias como a do Nando Mouro, Terça Livre, tem esse livro para vender, até às vezes em promoção. Mas existem várias fontes de pesquisa sobre isso. Inclusive fontes de pesquisa mostrando a você o quanto que subiu a criminalidade, quanto que subiu o número de assassinatos no Brasil depois que foi aprovado esse desarmamento. Coisa que, eu volto a dizer, a população rejeitou. Mas o governo colocou em prática mesmo assim, contra a vontade da população. Uma coisa que é interessante a gente pensar é o seguinte: uma população armada não quer dizer que o povo vai sair por aí atirando em quem passar pela sua frente na rua, ou que vai invadir escolas, hospitais, ou sei lá onde mais, para sair atirando e fazendo massacres, como acontece às vezes com pessoas que não têm o perfeito uso das faculdades mentais, não são pessoas normais. Esses que invadem escolas, hospitais e órgãos públicos e saem atirando em todo mundo não são pessoas normais. Não são cidadãos de bem. O cidadão de bem não tem essa intenção. Ele tem a intenção de poder, na casa dele, se alguém invadir, ele poder se defender. Até porque o que é legal, o que a lei permite, é você ter uma arma na sua casa e se defender na sua casa. E não sair pela rua com a arma. Isso seria já o porte de arma. E isso não é liberado com facilidade para qualquer um. Só agentes da lei e outras pessoas que têm condições especiais. Mas o que acontece? Isso é uma situação de equilíbrio de forças. Que significa o quê? Uma arma te dá uma força de ataque ou de defesa. Porque você, com uma arma, você consegue enfrentar uma pessoa mais forte que você. Digamos que seja uma mulher de físico franzino, que não seja uma pessoa com uma força física muito grande, e que seja confrontada com um homem mais forte, maior do que ela, mais pesado, mais musculoso. Essa mulher vai ter uma diferença de força muito grande. Se ela tiver uma arma, ela já equilibrou essa diferença. Ela já vai conseguir se defender, porque esse homem mais forte não vai ter uma força tão superior a dela por causa da arma. Então isso é uma questão de equilíbrio de forças. E quando uma pessoa sabe que o seu oponente tem uma força igual à sua ou superior, ele não vai ter tanta coragem de atacar. Ele ataca muito facilmente se ele souber que ele está em situação de superioridade. Se ele estiver em igualdade ou inferioridade, a situação muda. Talvez algumas pessoas aqui não lembrem, mas o mundo passou por uma situação há alguns anos, vários anos atrás, que se chamou de Guerra Fria. Essa Guerra Fria era o quê? De um lado estava os Estados Unidos, país capitalista, democrático, alguns chamam de imperialista, mas na verdade é um país que tem leis, que tem ordem e que trabalha dentro dessa lei num regime capitalista. De outro lado estava a extinta União Soviética, que a Rússia, quando encampou os outros países do bloco socialista, formou a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS. Esses dois polos antagônicos sempre se confrontaram. Os Estados Unidos tinham um poderio militar, inclusive nuclear, muito grande, a União Soviética também. Por que é que nunca houve um ataque de um contra o outro?
Por que que os Estados Unidos nunca atacaram a União Soviética? Por que que a União Soviética nunca atacou os Estados Unidos? Porque eles tinham a equivalência de forças. A quantidade de armas que os Estados Unidos tinham era equivalente à quantidade de armas que a União Soviética tinha. E um sabia que se atacasse o outro, seria revidado em forma igual ou até pior. E não queria correr o risco. Simples assim. Sempre que os Estados Unidos aumentavam o potencial militar, a União Soviética fazia igual. Se a União Soviética aumentasse, os Estados Unidos faziam igual. E sempre essa corrida armamentista. Na época, chegou-se a dizer que a quantidade de armas que os dois países tinham, eles poderiam destruir totalmente o planeta Terra 5 ou 6 vezes. Imagina isso. Então, quer dizer, era uma quantidade exagerada, mas por que era preciso? Porque se um lado soubesse que o outro estava um pouco abaixo, ele podia se sentir dono da situação. E a situação poderia mudar. Então veja o quanto é importante esse equilíbrio de forças. Porque se você estiver com menos força, você se torna vulnerável, que é a situação hoje dos cidadãos brasileiros. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão atacou uma base militar no Havaí, nos Estados Unidos, na cidade de Pearl Harbor, que todo mundo sabe que esse ataque a Pearl Harbor foi o que fez que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra, que os Estados Unidos não queriam participar, alinhados aos aliados, mas depois do ataque lá em Pearl Harbor, houve essa mudança de mentalidade, os americanos se sentiram feridos pessoalmente e resolveram entrar. E na época foi falado que os japoneses planejavam uma invasão por terra nos Estados Unidos. Os próprios soldados japoneses invadirem os Estados Unidos por terra e saírem caçando os cidadãos americanos, como acontecia na Europa e na Ásia de maneira geral, que as forças alemãs e as forças do eixo, Alemanha, Itália, Japão, atacavam e invadiam os países com seus tanques e tropas de infantaria, e chegou-se a cogitar que os japoneses fizessem isso, atacando através da costa oriental, atacando através da costa oriental dos Estados Unidos, lá pela Califórnia, pelo próprio Havaí, e começasse a invadir território americano. Por que isso não aconteceu? Contam, não sei se é lenda, que um general japonês teria dito, quando isso foi sugerido, disse: não, os americanos têm armas e conhecem o território deles. Se nós fizermos isso, atrás de cada pedra, atrás de cada árvore, vai ter um americano armado. E nossos soldados não vão conseguir vitória. Então os japoneses não invadiram os Estados Unidos. Já pensou se os Estados Unidos nessa época fosse um país desarmamentista, como os democratas americanos hoje querem fazer? Já pensou se os Estados Unidos não tivessem a política de que o cidadão pudesse ter a sua arma e se defender? A presa fácil que eles seriam? Mas não foi assim. Os Estados Unidos tiveram sua defesa. Algumas pessoas dizem que é antibíblico, que não é cristão você ter a sua arma, você se defender, você defender sua família, defender seu patrimônio, defender a sua vida com o uso da força, com o uso da violência, com o uso da arma. Algumas pessoas dizem que não é cristão. As pessoas que dizem isso, eu acho que nunca leram a Bíblia. Acho que são pessoas que não têm conhecimento nenhum da Bíblia, ouviram falar assim, de passagem, muito de longe, acham que sabem o que é e nunca souberam na verdade. Porque na Bíblia, no livro de Esther, conta a história de uma mulher que foi alçada à posição de rainha, sendo ela judia, estando ela prisioneira na Babilônia. E nesse momento, o conselheiro do rei estava fazendo um plano para exterminar os judeus. Já era um projeto de Hitler desde aquele tempo. Tinha um projeto de exterminar todos os hebreus que estavam aprisionados ali naquela região da Babilônia. E, junto ao rei, começou a fazer esses planos irem adiante. E a rainha Esther, sabendo disso, que o povo dela seria massacrado, seria exterminado, seria um genocídio da nação hebreia, da nação judaica que estava ali naquele território, ela foi buscar em Deus a forma de que isso pudesse ser evitado. Ela convocou todo o povo hebreu para fazer um jejum de 3 dias, orar, buscar a vontade de Deus,
E depois desse jejum, ela se reuniu com o rei e apresentou ao rei o que estava acontecendo. E disse que ela mesma, sendo hebreia, ela não podia aceitar uma situação como essa. O rei ficou numa situação bem complicada, porque, segundo a legislação, segundo os costumes do povo persa, babilônio, um decreto do rei não podia voltar atrás. Então, se o rei já tinha assinado um decreto dizendo que estava autorizado que as forças babilônicas caçassem e exterminassem todo hebreu que estivesse no território deles, o rei simplesmente não podia, depois que ele colocou o sinete dele, o anel dele, dando selo nessa lei, não tem como voltar atrás. Não tinha como. Então que o rei disse, bom, eu não posso voltar atrás do meu decreto. Já foi determinado isso, já foi assinado, já foi selado, não posso voltar atrás. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer um outro decreto autorizando e determinando que todo hebreu possa ter armas e se defender. Todo hebreu possa ter uma arma na sua casa e se defender quando for atacado. Sabe o que aconteceu? Eles não foram atacados. O exército babilônico nunca chegou a atacar. Por quê? Porque o povo hebreu foi autorizado a ter sua arma e se defender. Você não acredita? Está na Bíblia. Procure sua Bíblia e estude o livro de Esther, você vai achar lá. Não é antibíblico você poder se defender. Não é antibíblico você usar da força para poder se defender. É bíblico. É cristão. Não está errado. E quando o Bolsonaro fala que ele quer que a população se defenda, é disso que ele fala. É que a mulher, quando estiver na sua casa e que alguém tentar invadir a casa para roubar, para estuprar, para matar, que ela possa ter uma arma e possa se defender. Que ela não seja uma vítima tão indefesa assim na mão dos malfeitores. É disso que ele fala. E as pessoas que dizem que são a favor das vidas femininas, as pessoas que criam leis desnecessárias, chamando um crime de feminicídio, como se as mulheres não fizessem parte da raça humana. Porque homicídio, gente, não tem nada a ver com homem. Homem, esse prefixo homem, não tem a ver com homem. Tem a ver com Homo sapiens, que é o nosso gênero, é a nossa raça, é a nossa existência. Homo sapiens sapiens, é o que nós somos. Então, homicídio é o assassinato de um Homo sapiens, e não de um homem. Então, para que feminicídio? As mulheres não fazem parte da raça humana? As mulheres não fazem parte do gênero Homo sapiens sapiens? Apesar que já teve uma presidente aí dizendo que existiria as mulheres sapiens, mas isso é outro caso, isso daí realmente não tem nada, não tem nem o que comentar. Mas, quando você fala que armar a população é uma questão de defesa, aí vem alguém dizer, não, mas para isso já existem as polícias, já existe o governo, já existem as forças militares. Eu sei que existem, respeito, admiro e dou toda a força que possa dar. Todo o respeito. Eu me sinto muito bem quando eu venho andando pela rua e encontro 3, 4 militares na esquina, patrulhando as ruas. Eu me sinto muito bem. Faço questão de passar por perto, cumprimentar, dar bom dia, boa tarde, só não bato continência porque eu não sou militar também, infelizmente. Por um erro de percurso, eu acabei não servindo às Forças Armadas, coisa que eu deveria ter feito com 18 anos, hoje me arrependo de não ter feito. Mas eu me sinto muito bem quando eu passo na rua e encontro um grupo de militares nas esquinas, olhando e zelando pela minha segurança, mas eu sei que eles não são Deus. Eles não são onipresentes, eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. O que é que você acha melhor quando alguém quebrar a sua porta, invadir sua casa, é pegar o telefone, ligar o 90 e esperar sabe lá quanto tempo até uma viatura poder chegar, ou você poder pegar uma arma e se defender? O que é mais eficiente? Não estou diminuindo o trabalho da polícia, pelo contrário, admiro, respeito e dou todo o apoio que eu puder dar à polícia, tanto na área investigativa, na área de inteligência, na área de prevenção, na área de vigilância, na área do combate ao crime, seja qual for. A polícia tem meu respeito, tem minha admiração, tem meu apoio, mas eles não são Deus.
Eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo, eles estão em um lugar específico, eles estão dentro do quartel, estão numa esquina policiando, seja lá onde for, eles estão só naquele local. Eles não são Deus, não são onipresentes. Então, é muito bom se você puder ter uma forma de se defender, enquanto a polícia não chega. Uma forma legal, uma forma dentro da lei de se defender. Então, quando o Bolsonaro fala que ele quer facilitar esse acesso legal às armas, é assim que eu vejo. Tem pessoas que fazem uma interpretação totalmente distorcida disso, achando que vai virar faroeste. Não. Aqui não vai virar salão de faroeste, que a cada jogo de cartas alguém vai se levantar e sair dando tiros nos outros. Não. Não é isso. Não é filme de bang bang. Mas vai deixar de ser massacre da população de bem, que hoje está desprotegida. Está sem o equilíbrio da força contra aqueles que a querem atacar. Então é muito interessante a gente pensar nisso. Pensa numa pessoa que mora, por exemplo, eu tenho uma irmã que mora na área rural, a uns 15 quilômetros de distância da cidade mais próxima, numa estrada vicinal. A distância da casa dela para a casa mais próxima talvez seja uns 500 metros ou mais. E ela mora lá, só ela, o marido e 2 cachorros. Imagina uma pessoa como essa, está lá nessa casa, que parece mais um sítio, e de repente ser atacada por marginais, por alguém que passou por lá e achou que deveria ter alguma coisa de valor, e ela não ter condições de se defender. Por mais que ela imediatamente ligasse para a polícia, quanto tempo vai levar para a polícia chegar lá? Até que chegue, pior já aconteceu. Então entenda, quando se fala disso, é para a população poder se defender, é para a população poder ter uma chance de sobrevivência. E não, de jeito nenhum, para tornar o cidadão de bem tão bandido quanto os bandidos. Com certeza essa não é a visão. Essa não é a visão do Bolsonaro, essa não é a visão do Belém Barbosa, essa não é a visão de todo conservador, de todo patriota que quer ter o direito à defesa. Então, quando alguém colocar esse assunto como sendo o mais importante da plataforma do Bolsonaro, pode rechaçar. Não é o mais importante, não é o central, mas é um assunto que merece a nossa consideração e que merece ser levado a sério. Merece ser considerado com seriedade, porque nós estamos em situação de risco. Nós somos os patos indefesos que estão sendo alvejados pelos atiradores. E se for levar muito adiante esse assunto, a gente pode pensar também no seguinte: Bolsonaro foi atacado. E quem atacou não precisou ter uma arma para isso. Estava com uma faca. E os médicos mesmo disseram que se o ferimento fosse de bala, teria feito muito menos estrago do que a faca fez. Hoje no Brasil, muito mais gente morre por acidentes de trânsito do que por tiro. Então por que não se proíbe as carteiras de motorista? Por que não se proíbe os carros? Por que não se proíbe as facas? É uma hipocrisia que é muito característica da esquerda, mas infelizmente contamina as mentes menos esclarecidas. Pense nisso. Pense nisso e considere que o nosso país merece uma chance de se defender. E por isso dia 7 é 17. Dia 7 é 17. É o capitão. Não é o Capitão América, é o Capitão Brasil. É o Capitão Brasil. Jair Bolsonaro. Eu espero ver essa nação feliz dia 7 de outubro, quando à noite o resultado for anunciado e que no primeiro turno já foi decidido. É o que eu espero. Se você está visitando pela primeira vez o nosso canal aqui, seja bem-vindo. Eu espero que você volte. Além deste assunto que eu falei agora, tem vários outros ainda para serem abordados.
Com certeza são assuntos bem interessantes para esclarecer muita coisa do que vem sido falado e não muito bem explicado, porque tem tratado deles. Inscreva-se no canal, ative esse sininho das notificações e o vídeo que você gostar, aperte no like e curta o vídeo. Eu espero continuar muito tempo aqui trazendo assuntos interessantes para as pessoas que querem se esclarecer. Um abraço a todos e até a próxima.